Meus queridos irmãos, nós vamos meditar hoje numa última temática de 3, cuja primeira falamos sobre arrependimento. A segunda, no domingo passado, nós falamos sobre o cultivo da santificação. E hoje nós falaremos sobre a manifestação do reino de Deus na cidade. A manifestação do reino de Deus na cidade. Você me pergunta, pastor Márcio, por que esse tema manifestação? Porque Deus colocou ao meu coração a seguinte ideia: arrependimento somado com santificação precisa gerar atitudes, comportamentos, manifestação do reino de Deus na cidade. Por isso, o Espírito Santo colocou ao meu coração o texto de Jeremias, capítulo 29, do verso 4 ao verso de número 14. Jeremias 29, do verso 4 ao 14, diz assim a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem, casem-se e tenham filhos, encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei, e os reunirei de todas as nações para as quais os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Louvado seja o Senhor. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu inicio a minha palavra nessa noite
lembrando os queridos que a Bíblia começa a sua história no jardim do Éden, em Gênesis. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos chegar ao final dela no livro de Apocalipse, onde está descrita uma cidade, a Nova Jerusalém, a Jerusalém que desce da parte de Deus. Lendo a Bíblia, nós percebemos a importância que Deus dá às cidades. Desde o chamado de Abraão até os relatos do Novo Testamento, nós percebemos como Deus se importa com as cidades, porque as cidades falam de gente, porque as cidades falam de cultura, as cidades falam de família. Mas olhando sobretudo para os ensinamentos do Senhor Jesus, nós perceberemos o quanto o Senhor Jesus ama as cidades, de tal forma que Ele diz para os seus discípulos que eles são enviados para as cidades. Embora haja lobos e lobos vorazes nela, os discípulos são enviados para as cidades como sal da terra e como luz no mundo. O texto nosso aqui de Jeremias capítulo 29, ele nos comunica que a cidade de Jerusalém foi destruída no 6º século, no ano 597, pela cidade da Babilônia, uma cidade bela, belíssima, uma cidade com uma cultura muito forte, mas uma cidade profundamente violenta. A elite da sociedade judaica da época, do povo judeu, entre eles os artesãos, os profissionais, os líderes, foram levados à força para a Babilônia, foram encaminhados para residir na Babilônia como escravos, como prisioneiros. E o profeta Jeremias, o profeta de Deus, pouco tempo depois, recebe do Senhor a direção, palavras, para que fossem escritas e enviadas em forma de carta a esses exilados na Babilônia. O que temos diante de nós no capítulo 29 é essa carta, falada por Deus, expressando palavras de Deus, enviadas por meio do profeta. É importante, irmãos, percebermos que o exílio, que o cativeiro babilônico, ele aconteceu em razão dos pecados do povo de Israel, pecados da idolatria sobretudo, distanciamento de Deus. Com isso, então, Deus os disciplina, enviando para a Babilônia. E como pai amoroso, você que é pai sabe disso, certamente cria circunstâncias para fazer com que seus filhos desobedientes retomem o caminho correto. No caso desses hebreus, desses judeus, o caminho da fé. O que nós precisamos entender é que nessa disciplina de Deus, dor e amor caminham lado a lado. Nós aprendemos aqui
que dor e amor não se auto-excluem. Nós precisamos compreender que o cativeiro babilônico, ele foi doloroso sim, mas ao mesmo tempo foi um ato de amor de Deus. Por quê? Porque disciplinar é gerar disciplinas úteis. Disciplinar alguém ou disciplinar um filho significa gerar nele nova disciplina que agrada o seu pai, e nesse caso disciplinas santas. E ali, queridos irmãos, o povo de Deus, numa cultura pagã, numa cultura idólatra, com costumes completamente opostos aos de Deus, aos do povo de Deus, naquele lugar, eles viviam pensando em Jerusalém, pensando em retornar para a cidade de Jerusalém. Os exilados pensavam nos cultos em Jerusalém, pensavam nas adorações deles lá em Jerusalém, naquelas grandes oportunidades que eles tinham de servir a Deus. Quando você lê o Salmo 137, você vai perceber que eles estavam na Babilônia já pendurando as harpas deles, não queriam mais cantar, não queriam mais tocar, tamanha saudade de Jerusalém. E nós temos então um povo que pensava que brevemente retornaria para a sua cidade. Mas Deus manda o profeta dizer para eles que eles ficariam na Babilônia por 70 anos. Por 70 anos. Então agora os babilônios estão querendo que o povo de Deus se mudem. Os caldeus babilônicos, eles desejam no coração que o povo de Deus se mude, percam a sua identidade espiritual. O desejo dos babilônicos foi exatamente esse. Essa era a razão de levar o povo de Deus para a Babilônia. Na mente e no projeto babilônico havia o pensamento de que em poucas gerações os filhos dos israelitas, os seus netos, acabariam assimilando a cultura caldeia e perderiam a identidade do povo de Deus, do povo separado no Senhor. Então a mensagem dos inimigos de Israel era: venha morar na mais bela e na mais atraente cidade do mundo. Venha viver conosco, aprendam conosco, aprendam dos nossos costumes, das nossas filosofias e sejam ao mesmo tempo absorvidos por ela. Essa é a grande estratégia de Satanás nos dias de hoje, inclusive. Agora é interessante, quando a gente olha para o versículo 8, nós vamos perceber aqui que haviam uns falsos profetas. Olha o que diz o verso 8: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não se deixe enganar, não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Verso 9: eles contam mentiras em meu nome, eu não os enviei. É isso que esse texto está nos dizendo, que havia ali profetas que tinham uma visão diferente daquela dos caldeus. Enquanto os caldeus estão dizendo: venha para a nossa cidade, venha morar conosco, assimilar a nossa cultura, os nossos costumes, porque nós queremos abocanhá-los, nós queremos dominá-los, nós queremos fazer vocês esquecerem do seu Deus. Por outro lado, esses falsos profetas
estavam dizendo para os israelitas: não permaneçam nessa cidade, vocês têm que sair daí, vocês vão para fora da cidade, vocês têm que ter um mínimo de contato com essa cidade, vocês não podem se relacionar com essa cidade. Irmãos amados, preste atenção, nós temos aqui duas situações. A primeira, um grupo de perversos querendo que você esteja na cidade, envolvido com a cidade, porque assim eles podem tirar proveito de você e fazer você pecar e esquecer o seu Deus. Por outro lado, nós temos falsos profetas que querem tirar você do envolvimento com a cidade, que querem que você apenas use a cidade, que querem que você apenas se beneficie dela, que você apenas aproveite dela para o seu próprio bem, mas que você não mude, que você não viva a sua vida na cidade. Diante disso, nós então percebemos que através do profeta Jeremias, Deus vai dizer aos judeus exilados que nós e que eles deveriam se envolver e manter ao mesmo tempo a sua identidade espiritual. A palavra é exatamente essa: você precisa se envolver com a cidade e precisa preservar a sua identidade espiritual. Por isso nós falamos que o tema desta pregação é a manifestação do reino de Deus na cidade. Não tem como manifestar o reino de Deus se não nos envolvermos na cidade, mas também não tem como manifestar o reino de Deus se perdermos a nossa identidade espiritual na cidade. Então surge uma pergunta: como vamos viver uma vida inteira na Babilônia atual? Como é que nós vamos viver uma vida inteira na cidade atual? Porque você vai concordar comigo que o mundo em que nós vivemos hoje é uma Babilônia. Espiritualmente falando, ela é uma Babilônia. Nós não estamos exilados, não fomos cativos aqui por nenhum governador, mas o mundo jaz no maligno. Filosofias, ideologias e pecados na cultura estão dominando por todo lado, e nós estamos aqui como peregrinos, almejando uma outra pátria, porque o nosso lugar não é aqui. O Senhor Jesus, quando orou ao Pai, em João capítulo 17, verso 17, ele diz, ele ensina que os servos, que os filhos, que os discípulos estão no mundo, mas não são desse mundo, porque o reino nosso, assim como o do Senhor Jesus, é um reino eterno. Portanto, irmãos, como vamos viver uma vida inteira na cidade, na Babilônia atual? Em primeiro lugar, manifestando o nosso engajamento na cidade, manifestando o nosso engajamento, as nossas aptidões na cidade. Percebam comigo dos versos 4 a 6 o que o texto está dizendo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Olha o que o Senhor está dizendo no verso 5: construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem, casem-se e tenham filhos, encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos, multipliquem-se, não diminuam. Essa é a palavra de Deus para nós. Como é que nós vamos viver uma vida inteira na cidade? Engajada nela.
Pastor Márcio, como nós nos engajamos nela? Primeira coisa que o profeta está dizendo: nós precisamos de família, de casamentos. Os nossos filhos precisam se casar. Nós precisamos gerar filhos. Nós precisamos gerar netos. É isso que o texto está dizendo. O texto nos ensina acerca de serviço, de trabalho, de manutenção da vida, plantando pomar, comendo do fruto do seu trabalho. O texto está dizendo que nós precisamos estudar os nossos filhos. Eles precisam ir para as escolas, para as faculdades. Eles precisam viver a vida da cidade. Casem-se, criem seus filhos. E aqui, amados irmãos, eu quero falar com você rapidamente acerca da filosofia familiar. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, inclusive cristãos, não querem ter filhos, não querem expandir suas famílias. Eu não estou falando de ter filho por ter filho, de casar por casar. No fundo, quero falar dessa filosofia familiar, de que nós devemos compartilhar princípios cristãos com os nossos filhos. Eu quero dizer que nós precisamos ensinar nossos filhos a se relacionarem com as pessoas diferentes da sua família. Ensinar o nosso filho a viver nesse mundo. Ensinar os nossos filhos a viver na cidade e a viver pelo bem da cidade. Ensinar nossos filhos a não se tornarem egoístas, mas multiplicarem-se. Criar filhos, amados irmãos, é algo natural dentro daquilo que Deus nos criou para ser, estabelecer as nossas famílias. Não é se nós queremos ou não ter filhos. A questão aqui, na verdade, é se nós queremos ou não. Por qual razão? Qual é a razão de ter ou não ter filhos, de casar ou não casar? Porque a palavra de Deus está dizendo: nós temos que engajar na cidade, viver a vida na cidade. Por isso que o versículo de número 5, versículo de número 6, diz que é preciso se casar, ter filhos, encontrar esposas para os filhos e maridos para as filhas, para que vocês tenham netos e para que vocês se multipliquem. Não deixe a sua tradição, não deixe a fé morrer por causa da cidade. Transmita a fé que você tem no Senhor para os seus filhos, e que eles passem para os seus netos, e assim a igreja continue na cidade expandindo o reino de Deus. A nossa missão de expandir o reino de Deus. Mas não apenas isso. Como é que nós vamos viver uma vida inteira na Babilônia atual? Em segundo lugar, manifestando o meu interesse social pela cidade. O meu interesse social pela cidade. O versículo de número 7, a primeira parte vai dizer: trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade. Nosso texto fala que nós precisamos, como cristãos que estamos na cidade, manifestar esse interesse social, voltar os nossos olhos para a sociedade. Do que nós estamos falando, pastor? Nós estamos falando de justiça, por exemplo. Nós estamos aprendendo aqui na palavra de Deus de que a igreja precisa ser justa nas contratações de trabalhadores. Nós estamos recebendo do Senhor aqui o fato de que o Espírito ministra em nós
de que precisamos ser crentes que sejam justos na prestação de seus serviços. Nós estamos aprendendo que o cristão precisa dar bom testemunho na sociedade, com pontualidade no seu trabalho, com excelência no seu serviço, com cordialidade, com receptividade, justiça. Manifeste como igreja do Senhor interesse pela cidade de Uruaçu. Manifeste, não seja politizado, não seja alguém partidarista. É um perigo isso. Você sabe por quê? Porque tem candidato para alguns que no momento parece Deus, e no outro momento ele já virou o diabo, por causa de partidarismo, quando a palavra de Deus nos chama para ser justos. Você precisa ajudar os líderes da sua cidade a prosperar a favor do bem comum. Esse é o papel da igreja. Nós fomos chamados por Deus, não importa se nós estamos na Babilônia, não importa se ela é governada por Nabucodonosor, porque afinal de contas, diz o versículo 4 do nosso texto, que foi Deus quem os levou para a Babilônia. Não importa, em última instância, quem está em Uruaçu está porque Deus levou, quem está em Cromínia está porque Deus levou, quem está em Goiânia porque Deus levou, quem está no Brasil porque Deus colocou. Então o nosso papel não é falar mal das autoridades constituídas em nossa cidade. Nós precisamos manifestar interesse social. Não fale mal do Estado, não fale mal das autoridades supremas do nosso Brasil. Claro, teça argumentos justos, que gerem mudanças. Critique com maturidade, com respeito e com santidade. Se você tiver que se indignar, que tenha uma indignação santa, não por causa de partidarismo ou de gosto pessoal, mas porque você deseja ver a glória de Deus na cidade, porque você deseja ver o bem da cidade. Escute, querido irmão, você que me ouve agora, não queira ser aquele beneficiador da máquina pública, que não seja esse o seu interesse como cristão. Não seja pesado para o município, para o estado, para a nossa federação. Não queira usar a prefeitura para o seu benefício próprio, em nome de Jesus. Pelo contrário, seja você um servidor do reino de Deus para abençoar a nossa querida cidade. Pense não apenas em justiça, mas em generosidade. A igreja precisa ter olhos de misericórdia, amados irmãos. Nós fomos chamados por Deus não para o enriquecimento pessoal, nós fomos chamados por Deus para fazer o bem. Ficar rico não é o propósito do povo de Deus, não foi para isso que Deus nos chamou. Seja generoso, atos de bondade. Sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. É possível que você consiga dar uma cesta básica para alguém nesse período de pandemia, ou mesmo fora do período de pandemia. Sempre há pessoas marginalizadas, pessoas com menos oportunidade por um motivo ou outro, mas sempre há. Mas não apenas uma cesta básica, uma oferta generosa, uma oferta do seu coração, quem sabe uma visita para conversar com ela, com amigos, com necessitados. Deus tem chamado a Pipo para manifestar interesse pela sociedade, para prestar atenção na sociedade.
Seja voluntário de alguma forma, apresente alternativas às autoridades constituídas, ajude a cuidar do seu bairro, ajude a cuidar do seu setor, limpe a calçada da sua casa, faça pequenos atos, tome pequenas iniciativas. Você foi chamado por Deus para ser bênção, irmão. A Pipe foi chamada para ser bênção, para olhar além do seu umbigo, do seu nariz, olhar para a cidade. Fomos chamados para abençoar essa cidade. Seja voluntário em alguma entidade que você se adeque melhor. Preste atenção, o cristianismo precisa ser um instrumento que responda à miséria. O cristianismo precisa ser um instrumento que responda ao caos na sociedade. Nós precisamos responder ao medo que a cidade está passando hoje em decorrência do coronavírus. Interesse pela cidade, traga palavras de esperança. Fomos chamados por Deus para perceber os moradores de rua. Fomos chamados por Deus para ver os pobres, para oferecer caridade, para oferecer esperança em Jesus para essas pessoas. Manifeste interesse social pela cidade. Nós precisamos, queridos irmãos, fugir de um cristianismo egocêntrico. Não podemos ser um povo autocentrado. Não podemos ser chamados pelo mundo de um povo egoísta, de um povo que não olha para fora, que não contribui, que não ajuda, em nome de Jesus. Pelo contrário, Deus está dando agora com essa pandemia a oportunidade da igreja ser sal e de ser luz aqui nesse mundo. Esse é o nosso dever, mostrar a cara, mostrar o nosso serviço. Nós não podemos fazer, como exemplo na parábola do samaritano, passar de longe do problema, passar ao largo e não ver o necessitado. Fomos chamados para parar, para não sermos apenas religiosos que querem ir ao culto. Fomos chamados para servir. Terceiro e último lugar, como deve ser a atitude, o comportamento da igreja que vai viver uma vida inteira nessa Babilônia atual? Deve ser manifestando sua espiritualidade a favor da cidade. Não é apenas ser engajado na cidade, não é apenas ter interesse social, mas também manifestar a sua espiritualidade a favor da cidade. O versículo 7, a parte B, diz: orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Versos 11 a 14: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Nós somos chamados para manifestar a espiritualidade a favor da cidade, orando por ela. E eu me refiro à intercessão aqui. Interceder contra a corrupção, contra a maldade, interceder contra a injustiça social, interceder contra a influência de Satanás nas cidades, contra os poderes malignos
malignos na nossa cidade, em nome de Jesus. Continuemos nós a usar a intimidade com Deus a favor dos outros. Se Deus está dizendo orem pela cidade, é porque Ele está dizendo eu vou responder a sua oração, eu te ouço, eu quero me relacionar com você, fale comigo a favor dos outros. É como se Deus estivesse dizendo para nós aqui em Uruaçu e para você na sua cidade: pensem nos casamentos falidos de Uruaçu, pensem e orem por eles. Eu quero restaurar casamentos. Pensem nos desempregados que hoje passam por lutas financeiras. Clamem a mim, porque eu vou abrir oportunidades. É como se o Senhor estivesse dizendo: pense naqueles que estão doentes, naqueles filhos que estão enveredados nas drogas, nos viciados de toda forma, de toda sorte. Pensem nos marginalizados. Pense nos pais que não mais veem os seus filhos porque os filhos sumiram de casa. Pensem nos andarilhos. Clamem, orem pela cidade. Manifeste a espiritualidade a favor da cidade. O texto nos chama para clamarmos a Deus a favor daqueles que são influenciadores. Clame a Deus a favor do prefeito. Peça para que Deus o use, para que Deus redirecione as motivações, os secretários. Peça a Deus para abençoar a Câmara. Sabe, irmãos, o pecado destrói o bem das cidades. O que Deus criou foi deformado pelo pecado de tal forma que a cultura, a arte, a música, os ensinos foram deturpados. O que nós vemos hoje nas cidades, todas elas, é violência, é injustiça, é orgulho, é incredulidade. Escute seu pastor em nome de Jesus. O pecado provoca exaustão. O pecado provoca excessos nas pessoas. As pessoas estão cansadas, elas estão sendo manipuladas, elas estão manipulando. O pecado torna as pessoas imorais. Luxúria, bebedices, promiscuidade, tudo isso gera um vazio dentro do coração humano, um vazio que grita para ser preenchido. E quando não é preenchido pelas drogas, pelas bebidas, pelo sexo, é preenchido por seitas, por heresias, por ensinamentos fora dos padrões de Deus. E a igreja plantada na cidade precisa manifestar a sua espiritualidade, porque o coração humano clama e geme em razão do pecado. Nós podemos apresentar boa música, bons escritos, uma arte boa, assim por diante. Nós podemos repensar. Precisamos, irmãos, encorajar as pessoas a buscarem a Deus. Precisamos encorajar as pessoas a buscarem a Deus. Você que me vê agora, eu quero encorajar você em nome de Jesus e dizer que Deus se importa com você. Dizer que Deus se importa. Escute, irmão, você que está vendo agora, Deus se importa com você. Deus se importa com o seu filho. Deus está olhando para a sua dor. Você que perdeu o emprego, você que perdeu o salário, você que fechou a sua empresa, Deus se importa com você.
Deus se importa com você de tal forma que a igreja existe, que nós estamos presentes aqui para dizer que o seu sofrimento e a sua dor, a sua aflição tem a ver conosco como igreja. Nós sofremos com você aqui nessa cidade e oramos pelo seu bem, para que Deus abra portas, para que Deus te sustente. Escute uma coisa, o verso 11 eu quero repetir, de Jeremias 29, diz: porque eu, Deus, sei os planos que tenho para vocês, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. O Senhor está dizendo para mim e para você: eu amo você, eu cuido de você, e eu quero abençoar a sua vida. Creiam em mim. O texto está dizendo: eu tenho planos para a sua vida, planos de bem, eu tenho o futuro de vocês em minhas mãos. O seu futuro está nas mãos de Deus, Ele vai te abençoar. Eu quero orar por você, eu quero orar por sua família, em nome de Jesus. Escute o seu pastor agora, escute. O nosso futuro não está nas mãos de Nabucodonosor. O nosso futuro não está nas mãos de nenhum político. O nosso futuro não está nas mãos desse vírus. O nosso futuro não está nas mãos do diabo. O nosso futuro não está à deriva da economia. O nosso futuro está nas mãos do Eterno, o Deus Criador dos céus e da terra. Ele é quem faz justiça, Ele quem sara, Ele quem cura, Ele quem redime o pecador dos seus pecados, na pessoa de Jesus. Abra o seu coração, abra o seu coração. Se você não tem sido instrumento de Deus na cidade, não tem se engajado na cidade, faça isso agora. Tome uma decisão de se engajar, de abençoar a cidade. Peça perdão pelos seus pecados, em nome de Jesus. Nós estamos iniciando a terceira semana de consagração, buscando a Deus, manifestando o reino de Deus na cidade. Eu espero que você continue lendo, estudando as devocionais diárias. Você que nos acompanha aí na sua cidade, que não é membro da PIPO, mas está acompanhando a pregação, acompanhando a igreja nas redes sociais, Deus te abençoe, Deus cuide do seu coração. Você é muito bem-vindo na PIPO. Se você precisar de pastoreio, de aconselhamento, de oração, mande mensagens para nós. Nós podemos entrar em contato e orar por você. Mas agora, nesse momento, eu quero orar por sua vida. Quem sabe você está agora entregando a sua vida a Jesus, entendendo que ser cristão é muito mais do que pertencer a uma denominação. Ser cristão autêntico é engajar-se na cidade, criando famílias, construindo as suas casas, criando seus filhos. Mas é ter interesse social, justiça, generosidade, voluntariedade. Mas é manifestar a sua espiritualidade na cidade, orando por ela, clamando por ela, crendo que Deus é quem tem o futuro das nossas vidas nas suas mãos. Então vamos orar. Senhor amado, te louvamos porque esta carta aos exilados na Babilônia é muito atual. Ela fala ao nosso coração e nós nos humilhamos diante do Senhor. Pedimos a Deus que, como igreja, como filhos, nos ajude a ser sal e luz aqui nessa cidade, e os meus irmãos nas cidades onde eles estiverem,
em nome do Senhor Jesus. Permita que a minha família e a família dos meus irmãos se envolvam, se engajem na cidade, relacionem com ela, mas sem jamais perderem as suas identidades espirituais, de tal forma que haja manifestação dessa espiritualidade na cidade, anunciando Jesus no trabalho, meu Deus, orando pelas autoridades, pelo vizinho, pelo amigo, pelo colega. Permita que Jesus seja notado, conhecido, e dessa forma a prosperidade da cidade nos abençoe como cidadãos dela. Nós pedimos isso e oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito e eterno Pai, e as ternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós aqui em Uruaçu, na Pipa, mas também no Brasil e em todo o mundo, na vida de todas as pessoas, agora e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.